Oh, Senhor Jesus, que nós possamos ter um coração simples, um coração obediente e submisso ao falar do Senhor. Senhor Jesus, nós estamos lendo esse livro. Quem tem ouvidos, ouça. E essa semana nós estamos vendo a carta à igreja em Pérgamo. Mas na comunhão, nós tivemos o sentimento de abordarmos essa lição, a carta a Pérgamo, amanhã. O irmão Magno vai passar esse encargo. Hoje, o meu sentimento, o nosso sentimento, é passar para os irmãos uma introdução ao livro de Apocalipse. Às vezes, quando a gente fala de Apocalipse, a gente logo fica temeroso. Falar dos finais dos tempos. Mas sabe o que significa Apocalipse? Revelação. Repete comigo. Revelação. Se nós formos estudar o Novo Testamento, nós vamos ver que o Senhor usou muitos discípulos, mas principalmente 3 apóstolos foram realmente muito usados. O primeiro deles chamava-se Simão. E o Senhor mudou o nome dele para Pedro. Qual era a profissão de Pedro? Pescador. Quando o Senhor viu ele, falou: vou fazer de você um pescador de homens. E o ministério de Pedro foi abrir a porta do Evangelho. No dia de Pentecostes, ele abriu a porta ao povo judeu. E depois, na casa de Cornélio, ele abriu a porta para os gentios. Mas o Senhor precisou levantar um outro apóstolo, Saulo. Qual era a profissão de Saulo? Um edificador de tendas. Ele construía tendas. E ele foi grandemente usado para edificar a igreja. Mas tanto Pedro como Paulo foram mortos na perseguição do imperador Nero. E nessa mesma época, o terceiro grande apóstolo, ele não foi morto, ele foi exilado na ilha de Patmos. Quem era? Era João. João, a gente poderia falar, era um pescador, mas só que tem um detalhe, ele não era bem um pescador, ele era eu não sei como faz, um tecelão de rede, ele que
remendava as redes. O pai dele era sócio de Pedro na pescaria. E quando ele foi chamado, ele estava remendando redes. Nós sabemos que logo no início da igreja começou a ser introduzido tanto tradições do judaísmo como filosofia grega. E aquilo começou a fazer confusão na cabeça dos irmãos. Então, o apóstolo João, já em idade avançada, ele pôde ser muito útil para remendar essas redes. Os escritos de João, eles completam as escrituras. Mateus, Marcos e Lucas, eles retratam o Senhor Jesus, segundo também as suas profissões, a sua perspectiva. Mateus era um funcionário público. Ele via o Senhor como o verdadeiro rei. Marcos era um auxiliar, inicialmente de Paulo e Barnabé, depois do apóstolo Paulo. Ele sempre estava servindo. Ele retrata o Senhor Jesus como um servo. É por isso que no Evangelho de Marcos não tem genealogia. Um servo, um escravo não tem genealogia. A genealogia de Mateus é segundo a origem paterna, mas o Senhor não tinha pai humano, sim, mas José estava no lugar de pai. O Senhor Jesus, ele só tinha mãe, biologicamente falando. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Lucas, qual era a profissão dele? Era médico. Talvez o único escritor da Bíblia que não era judeu. Por que talvez? Porque ele era grego. Mas ele podia ser um judeu grego. Não sabemos ao certo. Mas Lucas era médico e via o Senhor como homem. Como homem, ele tinha genealogia. Qual era a genealogia do Senhor? Retratado em Lucas, a genealogia da Virgem Maria. Ambos, tanto José como a Virgem Maria, eram descendentes do rei Davi. E João? Em João também não tem genealogia, porque João foi elevado às alturas. João, ele retrata no seu evangelho que Jesus é o eu sou. Ele é o próprio Deus. Deus não tem genealogia. Quando nós lemos os 4 evangelhos, nós temos a visão do Senhor como rei, como servo, como homem e como Deus.
Então, os escritos de João complementam os evangelhos. Foi o último evangelho a ser escrito. Assim também as cartas de João complementam as epístolas do Novo Testamento, quase todas escritas pelo apóstolo Paulo. Mas o livro de Apocalipse retrata, conclui todas as escrituras. Eu já falei para os irmãos, querem ter a visão do todo? Leiam 4 capítulos da Bíblia. Gênesis 1 e 2. Apocalipse 21 e 22. No primeiro 2 capítulos de Gênesis, nós vemos esses céus e essa terra sendo criado por Deus. E dando a comissão a Adão e Eva para servir e guardar a terra. Na nossa tradução está cultivar e guardar. Mas no hebraico a palavra é literalmente servir. É a mesma palavra que dá origem à palavra servo. O homem foi colocado para servir e guardar a terra. Servir nós sabemos, plantar, regar, colher. Agora, guardar. Logo vem a pergunta: guardar contra quê? Contra o inimigo de Deus, que já havia caído e estava rodeando esse casal. Infelizmente, Adão e Eva foram falhos na questão de guardar aquela esfera. E eles não puderam cumprir o propósito de Deus. Mas quando nós lemos os 2 últimos capítulos da Bíblia, 21 e 22 de Apocalipse, nós vemos lá o último Adão, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vemos a sua noiva. A diferença é que ela não estava mais nua e despreparada. A nossa mãe Eva estava nua e despreparada. Não pôde cumprir o propósito de Deus. Mas a esposa do Cordeiro, a esposa do último Adão, ela está ataviada e adornada. Então, quando nós lemos esses 4 capítulos da Bíblia, nós temos a visão do todo. Por isso que o Senhor fala que Ele é o Alfa e o Ômega. Na nossa língua portuguesa, ele é o A e o Z. O princípio e o fim. Nós precisamos ter essa visão do todo. O propósito de Deus é estabelecer o seu reino nessa terra. Mas para isso, primeiro precisa estabelecer o reino de Deus na minha vida.
É por isso que o Senhor, quando nos ensina a orar, Ele fala: faça-se a tua vontade, aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. A vontade de Deus é feita lá nos céus, mas na minha vida, nem sempre. Muitas vezes a minha vontade prevalece, está acima da vontade do Senhor. Então, se por um lado nós precisamos ter a visão do todo, com esses 4 capítulos, nós vamos conseguir ter essa visão do todo. Mas quer aumentar um pouco mais essa visão? Leia o capítulo 3 de Gênesis. Ali, nós vamos ver a queda do nosso pai e a nossa mãe Eva. Nós vamos ver que a serpente, o diabo, pôs dúvida na palavra de Deus. E eles perderam a simplicidade e desobedeceram a Deus. E ali foi introduzido a morte. Ali foi introduzido a natureza ruim que nasce em nós. Quem é pai sabe que não precisa ensinar uma criança a fazer pirraça. Desde pequenininho. Não sabe nem falar papai e mamãe ainda, mas sabe fazer pirraça. Por quê? Porque a semente da árvore do certo e errado, do bem e do mal, foi introduzida na nossa natureza. Mas quando nós lemos o capítulo 3 de Apocalipse, de trás para frente, ou seja, capítulo 20, lá nós vemos quando o Senhor vitorioso, Ele e a sua igreja jogam na lata de lixo o diabo e a morte. Mas hoje, nós vamos dar início a Apocalipse. Precisamos ter essa visão do todo, mas nós agora vamos começar a ver alguns detalhes. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então aqui nós já vemos revelação. É Apocalipse. Essa revelação, o Senhor quer dar a quem? Aos seus servos. Essa revelação não é para os intelectuais. Se você não tiver coração de servo, você não vai conseguir ganhar essa revelação. E naquela época, quem estava à frente da obra do Senhor? Era o apóstolo João. Esse livro de Apocalipse, ele já foi escrito quando João não era mais o jovem Boanerges, o filho do trovão. Aqui ele era um ancião.
Eu não entendo muito de grego, mas eu tive o privilégio de conviver com pessoas que tinham grande conhecimento da língua grega. E eles me falaram que o grego de Apocalipse era um grego fraco. Aqui na roça a gente fala, nós vai, nós foi, né? É assim, até com erros de gramaticais, coisa escrito por um estrangeiro que não tinha o grego como a língua materna. João escreveu no exílio. Ele estava sozinho na ilha de Patmos. Mas o grego das cartas de João, o grego do Evangelho de João, é um grego elevado. Ou seja, ele, o velhinho ali, ele tinha muitos cooperadores que tinham domínio da língua. E o Senhor usou esse último discípulo vivo. Para quê? Para ser a boca. Ele ganhou a revelação. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, essa revelação foi dada a João. João foi essa ferramenta nas mãos de Deus para transmitir com fidelidade a todos nós. Aleluia. Um versículo chave para nós entendermos os escritos de Apocalipse, o escrito de João, é 1,19. Lá fala, escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Se nós formos ler aqui o capítulo 1, nós vamos ver que no versículo 9 fala, eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Agora, ele, quando ouviu essa voz, fala no 12, voltei-me para ver quem falava comigo e vi 7 candeeiros de ouro. Aqui está no... Ele viu. O que ele viu? Ele viu 7 candeeiros, que representa as 7 igrejas. E ele teve a visão do Cristo ressurreto andando por entre os candeeiros. Então, essa é as coisas que viste.
Ele viu. Então, a gente pode escrever a notinha aí, que a partir do 9 é as coisas que ele viu. Escreve, pois, as coisas que viste, né? É a visão do Cristo glorificado. O Senhor não é mais um humilde carpinteiro que foi injustiçado pelos homens, mas cumpriu a justiça de Deus. Ele agora, ele é o Cristo ressurreto, com total autoridade, assentado à destra de Deus. Daí, fala, e as que são, no versículo 19, escreve, pois, as coisas que viste e as que são. As coisas que são as 7 cartas de Apocalipse, que compreende o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse. Nós vamos ver Pérgamo e Tiatira. Amanhã vamos focar em Pérgamo. Existia lá na atual Turquia, que era uma província do antigo Império Romano chamado Ásia, a Ásia Menor. Havia ali 7 cidades. Mas espera aí, são 7 cidades ou 7 igrejas? Vamos voltar aqui no capítulo 11. Fala assim: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. São cidades ou igrejas? Igrejas. Mas para o Senhor, o limite da igreja é a cidade. É por isso que nós falamos que nós somos a igreja em Carlos Chagas. Aqui fala em Éfeso, em Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então quer dizer que quem não reúne conosco não faz parte da igreja? É lógico que faz. Mas a posição correta diante do Senhor é simplesmente o limite da cidade. Se hoje nós não conseguimos congregar todos juntos, é por causa das nossas muitas opiniões. Um fala que tem que batizar com muita água, outro com pouca água, outro fala que tem que guardar o sábado, o outro fala que tem que guardar o domingo, o outro fala que tem que falar em línguas estranhas, e o outro fala que não pode falar em línguas. Irmãos, isso são coisas humanas. O Senhor quer que nós sejamos
simples e voltemos aos princípios. A igreja para o Senhor é simplesmente a cidade. Voltando ao versículo 19 de Apocalipse. Escreve, pois, as coisas que viste, a visão do Cristo glorificado, cuidando das suas igrejas, representadas pelas 7 igrejas ali da Ásia, andando por esses castiçais de ouro. Essas são as coisas que João viu. As que são. Existiam 7 cidades. Cada cidade, cada igreja tinha suas peculiaridades. Se nós formos ver Éfeso. Éfeso foi onde Paulo ensinou lá por anos, 3 anos, na escola de Tirano. Ele edificou a igreja, mas quando saiu, entraram outras direções. E aí o Senhor manda uma carta direcionada a Éfeso, mostrando que eles tinham qualidades. Eles sabiam distinguir quem era um apóstolo e quem não era. Mas eles estavam correndo em um grande erro de abandonar o seu melhor amor. Então, em todas essas cartas, é tratado cada igreja com as suas peculiaridades. Agora, se nós formos observar, a igreja em Éfeso, eu posso, ao ler aquela carta, eu me identificar. Olha, a minha experiência também é essa. Eu já não tenho o mesmo primeiro amor que eu tinha pela palavra. É por isso que quando o Senhor escreve a carta a cada igreja, Ele nos chama a sermos vencedores. Olha só, no capítulo 2, 7, fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, existia uma igreja na cidade de Éfeso, que tinha suas peculiaridades, e o Senhor revela a João a necessidade daquela igreja. Mas quando nós estudamos a história da igreja, nós vamos ver que o primeiro período, assim chamada a igreja apostólica, a igreja ali que nasceu no período dos apóstolos, ela se identifica com essa igreja. Por exemplo, eles não negaram o nome, está no versículo 3, fala: e tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer.
Está vendo? Depois, nós vamos ver que a prática de invocar o nome do Senhor foi esquecida. Nós não vamos entrar nos detalhes de cada igreja. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos, que se nós formos estudar a história da igreja, a igreja em Éfeso representa o período da história da igreja na era dos apóstolos. Aí, depois, do versículo 8, capítulo 2, versículo 8, fala: o anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação por 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Então, aqui a próxima igreja é uma igreja que estava passando por muita tribulação. E nós vamos ver que esse período da história é o período de maior perseguição à igreja, onde os imperadores romanos, que eram imperadores pagãos, eles jogavam os cristãos nas arenas para serem comidos pelos leões. Foi um período de 10 grandes perseguições, concluído por volta do ano 300 e alguma coisinha pelo imperador Diocleciano. Então, esse é um segundo período da igreja. O próximo período, que é a igreja em Pérgamo, o irmão vai entrar com detalhes amanhã. Como eu falei, hoje o meu objetivo é dar uma visão geral. Porque nós precisamos ler a Bíblia, não apenas aquelas partes fáceis de compreender. Nós precisamos entrar também em Apocalipse. Nós não podemos sair fora, não, eu tenho medo dessas visões aqui. Nós, para isso, precisamos ter a visão do todo. Então, capítulo 2, capítulo 3, são as 7 cartas às igrejas. Elas são o que está acontecendo. Olha, aqui está. E as que são. Ou seja, é um presente contínuo. Por quê? Porque nós podemos ver que a história da igreja compreende esses 7 períodos. Nós vamos depois ver
onde nós podemos estar. Nós anelamos ser Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Esse é o nosso desejo. Por isso que aqui fala as coisas que são. As 3 primeiras cartas de Éfeso, Esmirna e Pérgamo, elas têm uma peculiaridade. Olha no versículo 7, fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí termina chamando o vencedor. No versículo 11, quem tem ouvidos, termina também falando o vencedor. No versículo 17, fala quem tem ouvidos e termina ao vencedor. Mas a partir da 4ª igreja, que é Tiatira, muda. Primeiro fala o vencedor e conclui, olha, versículo 26, ao vencedor. 29, quem tem ouvidos? Há uma inversão. Ou seja, tem 3 grupos, as 3 primeiras epístolas estão em um bloco. Por quê? No nosso entendimento, esse período já passou. Mas as 4 últimas, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, é a nossa realidade hoje. Tiatira, a Igreja Católica Apostólica Romana. Sardes, a Igreja Reformada. Filadélfia, a Igreja Restaurada. E Laodiceia, aqueles que se ensoberbeceram e deixaram de ser Filadélfia. Então, depois das coisas que são, nós vamos dar o passo seguinte. Vamos voltar ao versículo-chave, 19. Escreve, pois, as coisas que viste, a visão do Cristo glorificado, as que são as 7 cartas e as que hão de acontecer depois destas. Vamos então agora começar no capítulo 4 de Apocalipse. Fala assim: depois destas coisas. Ficou claro? O capítulo 4 começa as coisas que hão de acontecer depois dessas coisas. Aqui, voltando ao 19, as que hão de acontecer depois destas. Capítulo 4, 1. Depois destas coisas, olheis, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Eu não vou entrar em detalhes pelo tempo, mas eu vou mostrar que do capítulo 4 ao capítulo 11 são todas essas visões. E quando a gente chega no capítulo 11, vamos ler o versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo
se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Resumindo, irmãos, o capítulo 11 conclui o livro, não vou falar o livro de Apocalipse, mas conclui a restauração de todas as coisas. Aí vocês podem falar, mas espera aí, como que termina no capítulo 11 e o livro de Apocalipse termina no capítulo 22? Sabe por quê? Porque a partir do capítulo 12, o Senhor dá um zoom no que já aconteceu do 4 ao 11. É como se ele mostrasse detalhes. Quando o reino de Deus se estabelecer nessa terra, é o que o Senhor quer. Quando isso acontecer, concluiu a vontade do Pai. Mas a partir do 12, ele começa a entrar em detalhes que já foram revelados do capítulo 4 até o 11. E aí, nós podemos perguntar, como que nós vamos ganhar revelação? Primeiro, é uma visão celestial. E o Senhor vai sempre usar uma linguagem simbólica. Primeiro, em quantos dias foi concluído toda a obra na primeira criação? Em 6 dias, e o Senhor descansou no 7º dia. Então, aqui, nós vamos ver que o número 7, ele é usado para mostrar uma sequência de acontecimentos. Então, primeiro começa a abrir selos. Naquele tempo, selo era uma goma, né, que eles colocavam um lacre e geralmente as pessoas que tinham autoridade chegavam com um anel em baixo relevo e selava aquela carta para ser confirmado a autoridade. Então, abrir um selo, é como um rasgado um papel. É uma coisa que, se você não estiver ali olhando, não vai perceber. Então, inicia-se abrindo primeiro selo, segundo selo, terceiro selo. Aí, quando chega no 7º selo, começa-se a tocar a trombeta.
Se eu toco uma trombeta lá embaixo, todos escutam. Em outras palavras, nós vamos ver que a abertura dos selos é uma coisa quase que secreta. É para os servos. É para aqueles que buscam o discernimento da palavra. Mas quando as trombetas começarem a ser tocadas, até os incrédulos ouvirão. E assim vão ser tocadas as trombetas. Quando chegar na última trombeta, aí o reino desse mundo se tornará do nosso Senhor e do seu Cristo. Eu espero que eu tenha conseguido dar uma visão, pelo menos atiçado a curiosidade dos irmãos, para mostrar que o Senhor quer nos dar revelação. Mas nós vamos precisar de mais tempo e nós, em breve, vamos receber o alimento diário dos escritos de João, começando pelo Evangelho de João. Mas amanhã, o irmão Magno vai entrar em detalhes, que nesse momento eu procurei dar só uma visão geral, mas o Magno amanhã vai entrar em detalhes da carta escrita à igreja em Pérgamo. Amém?